Olá pessoal, eu sou a professora Franciele e hoje realizaremos o experimento para determinar a densidade de um sólido qualquer e também de fluidos quaisquer. Para isso, vamos voltar ao século II a.C., na cidade de Siracusa. Essa cidade ia receber um rei que se chamava Hierom II. E o rei, para comemorar o seu mandato, pediu para que um ourives confeccionasse uma bela coroa feita totalmente de ouro. Muito bem, o ourives recebeu uma certa quantidade de ouro e deveria fazer essa coroa. Após alguns dias, o ourives retornou com a coroa que ele confeccionou. O rei tomou a coroa em suas mãos, analisou ela e verificou que ela estava um tanto acinzentada. Então ele perguntou para o ourives: essa coroa foi feita totalmente de ouro com aquele material que eu te dei? E o ourives disse: foi sim, senhor. Então ele perguntou para o Arquimedes: Arquimedes, o que você acha dessa coroa? Só para contextualizar, o Arquimedes ele era físico, matemático, engenheiro, era o cara da época. Então por isso que ele perguntou para o Arquimedes. E Arquimedes disse: eu acredito que não, pela textura dela, pela sua coloração, aparentemente tem outros materiais nessa coroa. Então o rei falou para os dois: bom, quem estiver errado terá sua cabeça cortada. Então Arquimedes gelou nesse momento, né? Foi para a sua casa com a coroa em suas mãos e depositou ela na sua mesa e pensou: nossa, tô lascado, tenho que descobrir isso para o rei. Muito bem, então ele resolveu tomar um banho para refrescar suas ideias. Ele reparou que conforme ele entrava em sua banheira, o volume de água era elevado, chegava até transbordar quando ele entrava por completo. Ele pensou: que curioso isso, será que eu não posso utilizar isso para resolver o problema do rei? Como? Bom, se eu tomar a mesma quantidade de ouro, a mesma massa em gramas ou quilogramas e inserir num volume conhecido, eu vou verificar a variação do volume. Muito bem, se eu inserir a coroa nesse mesmo volume de líquido conhecido, eu vou também verificar a variação do volume. Se a variação for a mesma, significa que a coroa é 100% ouro. Caso contrário, o ourives está enganando o rei. Pessoal, o que isso tem a ver com o experimento de hoje? Nós vamos determinar a densidade partindo desse princípio. Acompanhem comigo. Os materiais utilizados nesse experimento são um dinamômetro, uma proveta contendo água para verificação da variação do volume, uma balança e os corpos utilizados no experimento: alumínio e aço. A massa de alumínio corresponde a 27 gramas. A massa do corpo de aço corresponde a 79 gramas. O volume de água na proveta corresponde a 450 ml. Inserindo o corpo, este volume passa para 460 ml. Novamente, só que agora para o corpo de aço. Observe que a variação foi a mesma, passou para 460 ml. Então, tanto para o alumínio quanto para o aço, ambos possuem o mesmo volume. Por isso que o volume deslocado na proveta é exatamente o mesmo. Vamos aos cálculos. Como que se obtém a densidade? Bom, vimos através do experimento e utilizaremos a seguinte equação. Densidade é igual a massa sobre o volume. Qual volume? O volume deslocado na proveta. Vamos fazer primeiro para o aço. Então, vou escrever aqui, ó, Rho aço. Qual que é a massa? Aqui obtivemos na balancinha, 78 gramas. Qual que é o volume? Bom, o volume foi igual para ambos os experimentos, 10 ml. 10 ml equivale a 10 centímetros cúbicos. Muito bem, fazendo essa divisão aqui, molezinha, nós sabemos que isso equivale a 7,8 gramas
por centímetros cúbicos. Vamos deixar no sistema internacional. Como fazemos isso? Basta multiplicar o 7,8 por 1000. Aí eu já deixei a dica, né, pessoal? A densidade do aço, 7.800 quilogramas por metros cúbicos. Então, eu acho que vocês deveriam buscar na literatura e conferir se esse resultado realmente bate com os fornecidos na literatura. 7.800 kg por metros cúbicos. Vamos agora para o alumínio. Mesma ideia. O que muda aqui nessa equação? Além da palavra alumínio aqui, que eu vou colocar AL só, porque é uma palavra grande, a massa. A massa, como vimos na balança, equivale a 27 gramas. E o volume deslocado foi o mesmo, 10 ml, 10 centímetros cúbicos. Maravilha, isso corresponde a 2,7 gramas por centímetros cúbicos. Vamos passar para o sistema internacional, só multiplicamos então por 1000. Portanto, a densidade do alumínio, através do experimento, corresponde a 2.700 kg por metros cúbicos. Novamente, dá uma conferida aí com os valores da literatura. Bom, esse é o experimento de Arquimedes. Então, ele realizou isso aqui, verificou, então, a densidade de ambos materiais, tanto do ouro, na mesma quantidade de massa, quanto da coroa que o rei solicitou que ele fizesse a verificação. Muito bem, o que ele verificou? Que o Rho do ouro era diferente do Rho da coroa. E aí, o que isso significa? Que a coroa, ela foi feita com outros materiais. Daí você pode estar perguntando, professora, era muito fácil medir o volume desse corpo, era só pegar um paquímetro, medir o diâmetro, calcular a área e medir a sua altura, assim obtém o volume. Realmente, muito fácil. Agora pense, obter o volume de uma coroa. Complicado, né? Ela possui uma geometria bem diferente, possui aí um contorno que não é fácil de medir. Por isso que esse experimento é bastante interessante e resolveu o problema naquela época e até mesmo hoje em dia. Vamos agora para a segunda parte desse experimento. Observe que no dinamômetro, entre o início da escala até 0,5, possuem 10 repartições, ou seja, cada risquinho equivale a 0,05. Então, a medida no dinamômetro do corpo de aço corresponde a 0,75 newtons. Inserindo o corpo na água, há uma mudança na medida, que corresponde a 3 risquinhos acima do 0,5, que equivale a 0,65 newtons. Fazendo o mesmo procedimento para o corpo de alumínio, observamos que ele possui um peso de 0,25 newtons, pois são 5 risquinhos no dinamômetro. Inserindo ele no fluido, o dinamômetro passa a medir 0,15 newtons. Vamos para a segunda parte desse experimento. Agora vamos determinar a densidade do líquido, que no caso utilizamos água. Para isso vamos utilizar a seguinte equação. Peso aparente é igual ao peso do corpo sólido menos o empuxo. O que é esse peso aparente? No experimento nós inserimos o corpo dentro da água e medimos aquela força. É justamente esse o peso aparente, que para o aço equivale a 0,65 newtons. E ele, fora da água, equivale a 0,75, conforme medimos. E o empuxo é o carinha importante aqui, que equivale a Rho vezes G vezes V, onde Rho é justamente a densidade da água, é o que nós queremos obter aqui. G é a aceleração da gravidade, que equivale a 9,81 metros por segundo quadrado. E V é o volume
deslocado na proveta, que nós medimos 10 ml, que equivale a 10 centímetros cúbicos. Maravilha! Vamos isolar esse ρGV. Vamos passar ele para o outro lado da equação, com sinal positivo, e passar o 0,65 para este lado com sinal negativo. Então, ficamos com ρGV igual a 0,75 menos 0,65. Maravilha, próximo passo, deixar esse cara sozinho aqui. Vamos passar o G e o V dividindo, só que substituindo os valores. Rho é igual a 0,75 menos 0,65, 0,1, divididos por 9,81, vezes o volume, 10 centímetros cúbicos. Só que temos que deixar tudo no sistema internacional, tudo em metros, segundos, etc. Aqui no caso, 10 metros cúbicos. Passando 10 centímetros cúbicos para metros cúbicos, equivale a multiplicar por 10 na menos 6. Agora está muito fácil. Vou pegar aqui minha calculadora. Ponto 1 divididos por 9,81 vezes 10 na menos, vezes 10 na menos 6. Portanto, a densidade da água equivale a 1.019,37 quilogramas por metro cúbico. Se você der uma pesquisada na literatura, você vai observar que é nessa faixa de 1.000 e pouco. A densidade da água depende muito da temperatura. Então, um valor bem próximo da literatura. Maravilha! Lembramos que fizemos também para o alumínio. É só substituir aqui os valores que encontramos para o alumínio. Só vamos mudar os valores aqui na equação. Então, o peso aparente do alumínio, quando ele estava dentro da água, 0,15. Fora da água, o peso dele era 0,25. Aqui, mesma coisa, 0,25 menos 0,15, que equivale a 0,1. Ou seja, é a mesma equação. Por que também é a mesma equação? Porque o volume deslocado foi o mesmo, como verificamos. Logo, a densidade vai ser exatamente a mesma. Ou seja, não importa o material que você vai estar utilizando no seu ensaio. Pode ser bronze, pode ser titânio, pode ser adamantio, o que você quiser. Ele vai corresponder a aproximadamente 1.000 kg por metro cúbico. Bom, galera, espero que vocês tenham aprendido a respeito da determinação da densidade tanto de um corpo sólido como de um fluido, bem como aí compreender um pouquinho mais sobre a história que foi tão importante no desenvolvimento da engenharia. Vejo vocês por aí, até a próxima!